não se desespere. O Senhor Jesus disse: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Evangelho de São Mateus, capítulo 11, do versículo 28 ao versículo 29. Deus te abençoe. Há esperança para você. Há uma saída para você. O Senhor Jesus quer aliviar o seu fardo, quer te dar uma nova vida, quer te abençoar nesta terra. Ouça agora uma mensagem para o teu coração. Para acessar as mensagens, acesse facebook.com, Servo de Deus Cláudio Martins, centralccb.com.br e cânticosccb.com.br. Deus te abençoe. Jesus te ama e quer te salvar. Deus seja louvado. Hoje é dia 1º do mês de outubro de 2015 e Deus trouxe ao meu coração uma palavra do Evangelho de São João, capítulo 10. Novo Testamento vem em Mateus, Marcos, Lucas e João. É o quarto Evangelho, o quarto livro do Novo Testamento, Evangelho de São João, capítulo 10. Lemos com a ajuda de Deus e com a guia do Santo Espírito. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: Em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário e o que não é pastor de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário, e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor, e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isto o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Tornou, pois, a haver divisão entre os judeus por causa destas palavras. E muitos deles diziam:
tem demônio e está fora de si, por que o ouvis? Diziam outros: estas palavras não são de endemoniado. Pode porventura um demônio abrir os olhos aos cegos? Amém, Senhor Jesus. Pai Santo, nossos joelhos estão diante de Ti, Senhor, para ouvir o que Teu Espírito Santo diz às igrejas. Ó Deus de Israel, Tu que amastes o mundo de tal maneira que deu o Seu único Filho, Pai, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O Senhor que não poupou o Teu único Filho, como não nos dará com Ele todas as coisas? Ó Deus, Tu que és cheio de misericórdia, grandioso, e opera maravilhas no meio do Teu povo, e liberta os cativos e oprimidos, Tu que és o bom pastor, Senhor Jesus. Aqui nós estamos diante de Ti, meu Pai, para Te agradecer pela Tua misericórdia, porque atentaste para nós que somos torrões de terra, Pai, que somos cacos aqui nesta terra, entre outros cacos, que somos como as formiguinhas aqui nesta terra, Pai. Ó Deus, Tu atentastes para nós com a Tua grande misericórdia, ó Deus de Abraão. A promessa que o Senhor fez para Abraão, Teu servo, que a descendência de Abraão seria como a areia do mar, seria como as estrelas do céu, seria como o pó da terra. E aqui nós estamos diante de Ti, Senhor, e este povo vai ouvir a Tua palavra. Ó Deus, venha falar com cada um de nós, meu Pai, nos ensina e nos esclareça pelo Teu bom Espírito Santo, enquanto, Senhor, vão ouvir a Tua palavra. Estenda, meu Deus, a Tua mão de poder para operar, Senhor, milagres, para operar maravilhas, para libertar os que estão sofrendo, os que estão oprimidos, meu Deus. Opera, Senhor, segundo a Tua grande misericórdia. Cura o canceroso, cura o doente, Senhor. Cura todas as enfermidades, segundo a Tua vontade. Seja glorificado, Pai. Cumpra a Tua vontade, o Teu querer em nossas vidas, ó Deus. Cura as almas, ó Senhor. Perdoa os pecados, ó Senhor, Deus Todo-Poderoso. Sara, Senhor, estas almas que estão enfermas pelos pecados, ó Deus. Concede a Tua graça, Senhor Deus. Concede o arrependimento. Ó Deus, livra e liberta do caminho mau. Vê se há em nós algum caminho mau e guia nós pelo caminho eterno. Liberta as almas que estão enfermas, Pai, que estão sofrendo. As almas, meu Pai, que estão aflitas. Ó Deus, por causa da iniquidade, por causa do pecado. Faz saber, Senhor, os seus erros e abra, Senhor, os seus ouvidos do Espírito e cura, Senhor, as nossas feridas e nos leva à estatura de varão perfeito. Seja glorificado, Pai Santo e Justo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Evangelho segundo João, o discípulo que o Senhor Jesus amava. João, o discípulo do amor. E ele escreveu este evangelho, o quarto evangelho. E o Senhor Jesus estava dizendo por parábolas, mas muitas vezes ele falava por parábolas, como diz o profeta Isaías. Por línguas de outras línguas falarei a este povo, para que ouçam e não entendam, para que vejam com os olhos, mas não vejam ao mesmo tempo, para que se converta dos seus maus caminhos. Então, os mistérios do reino não era dado aos povos que ouviam o entendimento das parábolas, mas era explicado aos discípulos particularmente, porque eles andavam com Deus, e muitos discípulos não andavam com Deus. Ouviam de longe, mas não queriam abrir os seus corações para o Senhor Jesus Cristo. Por isso ele falava em parábolas. E hoje está aqui este livro maravilhoso, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus viva e eficaz. Esta palavra viva, o pregador está pregando esta palavra, mas é o Espírito Santo que vai te convencer. É o Espírito da glória de Deus que vai tocar no teu coração. Não é por força e nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas.
E Deus vai falar contigo, meu irmão, minha irmã, por esta palavra. É o Espírito Santo que vai falar ao teu coração, que vai tocar na tua alma, no mais íntimo do teu ser. É Ele que revela o profundo e o escondido. É Ele que revela os corações dos homens, dos seres humanos, os segredos dos corações dos homens, dos seres humanos. É Deus que revela todas as coisas, como disse Daniel. É Deus que revela pela sua palavra. E Deus vai falar ao teu coração por esta palavra. Que Deus venha falar segundo a tua necessidade, mas primeiramente que o nome de Deus, o Pai da eternidade, seja glorificado. Em nome do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus disse: na verdade eu vos digo, que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. O que é entrar pela porta? Lá na frente o Senhor Jesus diz que Ele é a porta. Mas aqui Ele está dizendo, Ele diz: na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Esse ladrão e salteador não é somente aquele que engana no meio evangélico, aquele que usa de engano. Não é somente esse. O Senhor Jesus está dizendo que existe uma porta. Essa porta é estreita. Como diz Mateus 7, entrai pela porta estreita, porque larga e espaçoso é o caminho que leva à perdição. Mas apertado é o caminho que conduz à vida. E entrar por esta porta no curral das ovelhas é quando nos sujeitamos à palavra de Deus. É quando nós nos dispomos a fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. Ele conta também uma parábola sobre aquele que semeia a semente no seu campo e não no campo do vizinho. Semeando a semente no seu campo. É o que Deus requer de cada um de nós. Entrar pela porta no curral das ovelhas é cumprir o Salmo 23. A tua vara e o teu cajado me consolam. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, disse o salmista Davi. Mas para Deus, para o Senhor Jesus ser o nosso pastor, nós temos que nos submeter à sua palavra. Nós temos que nos inclinar à palavra de Deus. Obedecer os seus preceitos, a vontade de Deus, entrar neste curral, entrar no reino de Deus, como diz a palavra de Deus pregada por João Batista, que se faz violência. Para entrar no reino de Deus, somente aqueles que se esforçam que se apoderarão dele. É fazer violência, é negar a si mesmo. É negar a nossa própria vontade para entrar dentro deste curral que é o reino de Deus. É deixar o velho homem, a velha natureza com os seus feitos e passar a nascer de novo como uma criança. É ser meninos na malícia e adultos no juízo. É ser como uma criança. É receber a palavra de Deus, como diz o apóstolo Pedro, receber com mansidão. Ela é enxertada em nós. É difícil? É claro que é difícil matar o eu, fazer morrer o velho homem, a velha natureza adâmica. A carne não quer. A carne não quer deixar de ser satisfeita. A carne, ela quer ser alimentada em todo o tempo. Mas entrar neste curral, que o Senhor Jesus está dizendo, é entrar no reino de Deus. É uma porta estreita. É uma vida de renúncia. O apóstolo Paulo vai dizer nas 13 cartas, em uma delas ele diz que nós temos que mortificar. Colossenses 3. Mortificar as obras da carne. Deixar de fazer aquilo que fazíamos outrora, há tempos atrás. E passar a nos submetermos à vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus, meu irmão e minha irmã? É a santificação. É a separação do mundo.
no mundo de pecado. É não viver mais como vivem os gentios, na vaidade dos seus sentidos, entenebrecidos. Ou seja, eles têm as mentes cauterizadas, fixados os seus olhos nos modismos deste mundo, nas coisas deste mundo que não agradam a Deus. Por isso Deus diz aqui no Salmo 4, até gostaria de ler, eu estava meditando na igreja esses dias no Salmo 4, e Deus ele está nos ensinando aqui através desse Salmo. Ele diz aqui no Salmo capítulo 4, no versículo 2, filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia, em loucura? Até quando convertereis a minha glória em infâmia, em loucura? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Deus está dizendo nesse salmo que as coisas deste mundo, os prazeres deste mundo é mentira. E os homens, os seres criados por Deus, seres humanos, estão convertendo a glória de Deus em loucura. Estão deixando o manancial das águas vivas. Estão deixando a eternidade de lado e se preocupando com as coisas desta vida, que vão perecer. Estão aqui, até quando convertereis a minha glória em loucura, em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Ele está dizendo que as coisas deste mundo aqui é uma mentira. Salomão diz que tudo é vaidade, tudo é vaidade. O homem, por mais dinheiro que ele ganha nessa terra, quando ele morrer, ele não vai levar nada. Ele não vai levar nem a roupa do corpo. Então por que vamos converter a glória de Deus, a eternidade, a graça de Deus em loucura, em infâmia? Por isso o Senhor Jesus está dizendo nesta parábola que aquele que não entra pela porta do aprisco das ovelhas é ladrão e salteador. Está roubando a si mesmo. É como o jovem rico. Conhecia todos os mandamentos. Chegou para Jesus e elogiou o Senhor Jesus. Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus falou para ele, guarda esses mandamentos. E ele disse, mas tudo isso eu tenho feito desde a minha mocidade. E o Senhor Jesus olhou para ele e o amou. E disse, falta ainda alguma coisa. Vai, vende tudo que tem e dá aos pobres. Depois vem e segue-me, e terás um tesouro no céu. Mas ele amava o dinheiro. Ele amava as coisas deste mundo. Ele amava a vaidade, a mentira, porque tudo isso aqui é perecível. O dinheiro vai ficar quando nós partimos deste tabernáculo, deste corpo. Vai ficar tudo nesta terra. É vaidade, é tudo mentira este mundo. Como diz a Escritura, este mundo jaz no maligno. Então o Senhor Jesus está nos ensinando a entrar pela porta, no curral das ovelhas. A ovelha ela é muda, o bode não. A ovelha, ela se submete ao pastor. Ela se submete ao seu pastor. Então ela tem que se submeter ao Senhor Jesus Cristo. Obedecer a sua palavra é melhor do que sacrificar. Nós temos que obedecer ao que Deus nos ordenou. Entrar no reino de Deus se faz violência. A carne não quer se converter. Temos que negar a si mesmo e fazer a vontade do Pai, agradando a Deus com as nossas vidas, entrando no curral, mudança de vida, deixar de beber, deixar de fumar, deixar de frequentar certos lugares, deixar a mentira, deixar de enganar, deixar de falar mal dos outros, deixar tantas coisas que precisamos fazer, deixar, como diz a Escritura, santificando a nossa vida, entrando pela porta que é estreita, que é a renunciar às nossas vontades para fazer a vontade de Deus, santificando a nossa vida, como o Senhor Jesus fez. Deixou toda a sua glória em Filipenses capítulo 2. Ele deixou toda a sua majestade e se fez carne, e se fez mortal, e assumiu a cruz. Assumiu a forma de servo e tomou a cruz em nosso lugar. Morreu na cruz, se fez pecador, embora Jesus nunca pecou. Mas ele se fez pecador porque ele estava levando os nossos pecados. Ele se despiu da sua glória da eternidade. Deixou a sua realeza,
deixou a sua majestade no céu e se fez homem mortal nesta terra. E se submeteu ao Pai, se sujeitou a Deus, glorificou a Deus aqui na terra, consumando a obra que Deus lhe deu a fazer. E assim Deus também nos chama. Para herdarmos a vida eterna, temos que renunciar o nosso eu, renunciar a nossa vontade. Se alguém nos ofende, temos que deixar e não revidar. A ira do homem não opera a justiça de Deus. Então Deus não quer que nós venhamos a revidar. Deus não quer que nós recebemos o mal e paguemos com o mesmo mal. Mas se recebemos o mal, temos que pagar o mal com o bem. É isso que Deus requer de nós. É uma mudança de vida, é difícil para a carne. É difícil para nós, a nossa natureza humana, fazer isso. Mas temos que pisar em nós mesmos, em nosso eu, e fazer aquilo que Deus quer que nós façamos, agradando a Deus. É isso que Ele requer de nós. É ser manso e humilde conforme o Senhor Jesus, para que possamos ter descanso, para que possamos ter o refrigério, porque o nosso pastor no Salmo 23, que é o Senhor Jesus Cristo, diz que Ele refrigera as nossas almas, Ele guia as águas tranquilas, Ele prepara uma mesa diante dos nossos inimigos, mas para aquele que é a ovelha do Senhor, aquele que entra na porta do curral das ovelhas, aquele que se submete à voz do Senhor, aos seus preceitos, aos seus mandamentos, a este sim. Ele está entrando na porta, que é estreita, mas está no curral das ovelhas. E lá dentro do curral, o pastor vai cuidar da ovelha, ele vai tirar os carrapichos, ele vai tirar toda a impureza da tua lã. Vai ser dolorido, porque quando puxa um carrapicho da lã da ovelha, ela vai sentir a dor. E assim Deus trata conosco, Ele vai tirando esses carrapichos, Ele vai tirando este velho eu de nós, Ele vai tirando toda a imperfeição, Ele vai tirando a ira do homem. Isso vai causando uma certa dor no nosso ego, de ser humilde. Ele vai tirando vários carrapichos. O carrapicho da ira, o carrapicho da soberba, o carrapicho do egoísmo, do orgulho, o carrapicho da vaidade. Isso vai trazendo dor na pele da ovelha. A mudança de vida, meu irmão, minha irmã, ela traz dor, mas a ovelha depois fica limpa. A ovelha fica com a sua lã limpa, a ovelha fica com a sua veste embranquecida, porque os carrapichos o Senhor tirou. Ele vai tirando, Ele vai te limpando, meu irmão, minha irmã. É dolorido, você vai sentir a dor, mas Deus vai tirando essas imperfeições, Ele vai tirando esta ira dentro do teu coração e vai colocar a paz no lugar da ira. Ele vai tirando todas as suas imperfeições, Ele vai tirando esses espinhos, esses carrapichos que suja a lã da ovelha, e Ele vai te limpando, meu irmão, minha irmã. Ele vai transformando a tua vida, porque aquele que em vós começou a boa obra é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ele vai te limpando, Ele vai te lapidando aos poucos, tirando tudo aquilo que não agrada a Deus. Ele vai te limpando, embranquecendo a tua lã. Assim que o pastor faz com a ovelha, Ele vai tirando os carrapichos e vai limpando a sua lã. Deixa ela toda branquinha. Assim o Senhor Jesus faz com o seu sangue, que derramou na cruz do Calvário por nós. Ele vai limpando, Ele vai nos purificando pela sua palavra. Vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho dito. Esta palavra, a Bíblia Sagrada, ela vai nos limpando. Você vai lendo as Escrituras, você vai ouvindo a palavra na igreja, e a palavra vem. Toda vez que ela vier, ela vai falando contigo: filho, filha, tira isso da tua vida, não faça mais isso, não fique nas vaidades do mundo, não fica perdendo tempo com certas coisas do mundo. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convém fazer. E Ele vai te mostrando, te conduzindo pelo teu Santo Espírito. E Ele diz: não faça isso, não faça aquilo. É o próprio Espírito de Deus que vai trabalhando no teu coração, pela palavra de Deus. E Ele diz para você:
se separe, se santifique. Aquele que é limpo, limpe-se mais ainda, com as vestes limpas, como uma noiva com as suas lâmpadas cheias, a virgem com a sua lamparina cheia de azeite, a noiva de Cristo Jesus, que é a igreja que está na face da terra, com as suas vestes embranquiçadas, com as suas vestes limpas, santificadas pela palavra de Deus. É isso que Deus quer que nós façamos. Quando entramos neste curral, pela porta que é Jesus, essa porta estreita, é a nossa submissão a Deus. Entramos dentro deste curral, ali é o Senhor que vai tratar conosco. Quando você entra no reino de Deus, meu irmão, minha irmã, é na casa de Deus, aonde você estiver, Deus vai falando com você pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus, Ele vai tratando com a tua vida, Ele vai te moldando, Ele vai tirando as imperfeições, vai te lapidando aos poucos e vai tirar tudo aquilo que não louva a Deus. É um processo de santificação. E assim Deus quer fazer em nossas vidas. Essa é a preparação. Entrando pela porta do curral. Este curral tem tudo. Davi, no Salmo 23, diz que Deus prepara uma mesa diante dos inimigos. Imagina preparar uma mesa diante dos inimigos. Quem são os nossos inimigos? São os demônios, os anjos caídos, uma terça parte das estrelas dos céus. Os anjos que perderam o seu estado original, que se tornaram demônios, principados, potestades, espíritos dominadores. Então esses demônios são os nossos inimigos. Mas diz que o pastor das ovelhas, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele prepara uma mesa diante desses demônios. Prepara uma mesa. Quantas vitórias que Deus tem te dado, quantos livramentos, quantas mesas que o Senhor já preparou na tua presença. Quantos livramentos? Era para você estar morto, está morta, era para mim estar morto. Eu não sei o dia de amanhã. Quantos livramentos que Deus já me deu? Eu dirigindo, eu andando pelas ruas, eu dormindo. Eu poderia até me engasgar com um caroço de feijão, um caroço de arroz, ou um pedaço de espinho, um osso de frango, qualquer coisa, e morrer. Mas o pastor está guardando. Nosso Senhor Jesus Cristo nos guarda. Ele trabalha enquanto nós dormimos. O guarda de Israel não dorme, não tosqueneja. Você só vai partir desta terra, meu irmão, minha irmã, quando Deus dizer, chega, agora é o seu tempo de partida. Enquanto isso, Ele vai acampar com os teus anjos ao teu redor. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Ele vai com os teus anjos acampar ao teu redor. Ele vai guardar a tua entrada, a tua saída. Ele vai ser a tua sombra, a tua direita, porque o guarda de Israel não dorme, não tosqueneja. É o nosso pastor Jesus Cristo. Ele está te guardando. Quantas vezes era para você ter partido num acidente? Era para você ter partido de tantas formas, porque o inimigo ele quer nos engolir vivos. Mas o Senhor prepara uma mesa diante deles, diante da serpente, diante do adversário de Satanás. Deus prepara uma mesa, porque nós estamos dentro do curral das ovelhas. E se você que está ouvindo a palavra pela primeira vez, meu irmão, minha irmã, você ainda não entrou dentro deste curral, você ainda não fez um concerto com o Senhor Jesus Cristo, faça hoje, urgente. Faça esse concerto com Ele agora, porque você não sabe o dia de amanhã, ouvinte. Você não sabe o dia de amanhã, não adie mais, desça as águas do batismo, faça um concerto com o Senhor Jesus Cristo, entregue a sua vida a Ele hoje enquanto é tempo, não adie. Esse pensamento é da carne. E o diabo ele quer que você adie para levar a sua alma para o inferno. Mas se submeta a Deus hoje. Se submeta ao Senhor Jesus Cristo hoje. Entregue a sua vida ao Senhor Jesus. Peça perdão pelos teus pecados. Dobre teu joelho diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Entra por esta porta estreita. Entregue o teu coração ao Senhor Jesus. Não adie mais. Então, entrando dentro do curral, teremos todo o tratamento de Deus. Entrou no curral, meu irmão, minha irmã, você já entregou a sua vida para Jesus.
Então você já não é mais dono da sua vida. Nós já não somos mais dono de si mesmo. Cristo vive em nós. Eu não sou mais eu, mas Cristo vive em mim. Nós não somos mais donos de si mesmos. Uma vez que entregamos nossa vida, a nossa alma para o Senhor Jesus Cristo, cumprimos a justiça de Deus, descendo as águas do batismo, a nossa vida já não pertence mais a nós. A nossa vida passa a pertencer ao Senhor Jesus, ao nosso sumo pastor, ao nosso Salvador. Estamos dentro do curral das ovelhas. Ele vai tratar conosco. Ele vai nos corrigir. Como eu estava dizendo agora há pouco, ele vai tirando os carrapichos, vai limpar a lã da ovelha. Ele vai limpar a lã das ovelhas. Ele vai limpar as nossas vestes pela palavra dele. Ele vai nos lapidando. Ele diz assim, pela sua palavra, faça isso e faça aquilo. Aquele que furtava, não furte mais. Você que vivia nessa prática de furtar as coisas, de roubar, você não faz mais isso. O que Deus quer que você faça? Que você trabalhe e tendo condições financeiras para ajudar aquele que está em necessidade. Aquele que mentia, não mente mais, mas ao invés de mentir, paga o mal com o bem, fala a verdade. Então, temos que fazer o oposto do que fazíamos outrora quando éramos das trevas. Se fazíamos o mal, hoje fazemos o bem. Se gastávamos dinheiro naquilo que não era pão, e suor naquilo que não pode satisfazer, gastávamos dinheiro em vícios, em cigarro, hoje gastamos nosso dinheiro com coisa que vai nos sustentar. Gastamos o nosso dinheiro naquilo que satisfaz. Fazemos a obra de Deus. Então é mudança de vida. Entrar dentro deste curral, entrar no reino de Deus, é mudança de vida. E o nosso Senhor Jesus vai te conduzir. Ele vai te levar a passos verdejantes. Vem o tempo de deserto, vem. Porque Deus ele vai nos transformar. O próprio Senhor Jesus passou pelo deserto 40 dias e 40 noites. O povo de Israel também. Então passaremos pelos desertos da vida, onde nós nos fortaleceremos. A nossa fé se fortalecerá, como a fé de Abraão, como Moisés, como tantos servos de Deus. Mas também tem os pastos verdejantes, onde vai vir os presentes de Deus em nossas vidas. Vai vir as coisas boas nas nossas vidas também. Os pastos verdejantes, porque estamos dentro do curral do Senhor Jesus Cristo. Então, dentro deste curral, tem a santificação, tem o tratamento que Deus nos dá, mas também tem o alimento espiritual e o alimento que sustenta a nossa carne. Você não vai viver a vida inteira na prova, meu irmão, minha irmã. Se a sua vida está no altar de Deus, se Deus já tirou os carrapichos, já está tratando com a sua vida, já tirou tudo aquilo que não agrada a Ele, se a palavra de Deus já está falando contigo, você colocou ela em prática, você não está mais colocando as coisas más diante dos teus olhos, não está se sujando, não está caindo, vivendo no pecado, mas está se guardando diante de Deus, pode ter certeza, Ele vai te levar a pastos verdejantes. Vai vir o tempo de alegria na tua vida. Não é só o choro. Mas o pastor, ele corrige as ovelhas. Em Hebreus capítulo 12 diz que Deus ama. E quem ele ama, ele corrige, ele açoita. Porque ele quer transformar, fazer com que nós sejamos a imagem do Senhor Jesus Cristo. A estatura de varão perfeito. Sede santos, porque eu sou santo, sem o qual ninguém verá o Senhor. Então Deus corrige. Ele corrige cada um de nós, Ele conhece os nossos defeitos, Ele sabe onde nós estamos errando e pecando. Então Ele vai tratar conosco, porque Ele nos ama, dentro deste curral, dentro do seu reino invisível. E Deus começa a tratar. E eu falo isso por experiência de vida. E eu sei como é que é o tratamento de Deus. Eu conheço. Se eu dissesse diferente, eu estaria mentindo. Então eu posso dizer para os irmãos que eu conheço o tratamento de Deus. E eu sei que Deus trata conosco.
Eu sei que Deus nos corrige porque Ele nos ama. Por isso Deus nos corrige para o nosso bem, para o nosso aperfeiçoamento. Então Ele vai nos lapidando. A ovelha, ela se submete à voz do seu pastor. Se sujeita à voz dele, à voz do mestre. E Deus fala conosco pela palavra. Ele diz, é sim, às vezes você pode revidar, mas eu não aceito essa palavra. Você pode até lutar recalcitrar contra os agrilhões, mas vai chegar um tempo que, como diz Jó, que nenhum dos planos de Deus podem ser impedidos, podem ser frustrados. Tudo que Deus diz vai se cumprir. Você pode tentar lutar, espernear. Não, eu não aceito essa palavra eu não engulo. Não, eu não vou perdoar essa pessoa. Eu não vou deixar de fazer isso. Não vou deixar de fazer isso não. Você pode lutar contra você mesmo. Mas sabe por que você está lutando contra você mesmo? É porque a palavra está falando contigo. É porque o Espírito Santo está tocando no teu coração. Ela vai produzir frutos. Essa palavra que Deus está falando contigo, ela não vai voltar vazia não. Você está sentindo, você sabe que é Deus que está falando com você. Ele quer que você deixe isso. Ele quer que você deixe essas coisas que você está fazendo e você sabe o que é. Então a palavra está falando com você e você não aceita. A sua carne está lutando contra o Espírito. Mas é o Espírito de Deus que está te convencendo. Então você já sabe que isso está desagradando a Deus. Você sabe, não preciso eu falar aqui o que é, você já sabe. Se a palavra está falando contigo, você lê a Bíblia, por exemplo, ou dentro da igreja, e a palavra fala assim para você, não faça tal coisa, isso aqui você vai ter que deixar, e você fica debatendo, você não aceita essa palavra, é Deus trabalhando na tua vida. Vai chegar num certo tempo que você vai aceitar essa palavra, porque a ovelha, ela se submete à voz do seu pastor. A ovelha se submete à voz do seu pastor. Então vai chegar um tempo que essa palavra que você não aceitava, você vai aceitar. Esse é o processo da santificação. Tirar um carrapicho da lã da ovelha, se o carrapicho estiver bem embolado ali, como igual chiclete, vai ser difícil tirar. Mas Deus tira. Deus tira o carrapicho. Porque você está dentro do curral. Você já entrou pela porta. Você já fez um concerto com Deus. Você já recebeu o Senhor Jesus como Salvador. Já desceu as águas do batismo. Então você está dentro desse curral. E ali a sua vida não pertence mais a você. Existem as cercas ali. Você não tem para onde fugir. Então o que você tem que fazer? O que nós temos que fazer é aceitar a vontade do nosso pastor. Aceitar a vontade do Senhor Jesus. E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então ele diz que, na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Então não pode subir por outra parte, tentar achar um atalho, ou tentar achar uma porta larga. Eu posso fazer o que eu quiser e vou para o céu. Não. Nós não podemos fazer o que nós queremos. Para entrar no céu, para ter direito à vida eterna, temos que negar a si mesmo. Temos que renunciar o mundo, o pecado, renunciar às obras da carne, porque senão seremos ladrão e salteador. Porque senão estaremos tentando achar um atalho mais fácil para entrar no céu, e não existe. Se eu disser para você, meu irmão, minha irmã, que existe, eu estarei mentindo, porque não existe. Satanás ofereceu para Jesus em Mateus 4, na tentação no deserto, ofereceu todos os reinos do mundo. Ofereceu para Jesus dinheiro, mulheres, poder. Ofereceu para o Senhor Jesus tudo que este mundo oferece. Se Jesus se dobrasse o seu joelho diante de Satanás. E o Senhor Jesus repreendeu. Só a Deus adorarás e só a Ele servirás. Adorar somente a Deus e só servir a Deus. Então o inimigo ofereceu tudo para o Senhor Jesus no deserto, na tentação. Ofereceu tudo deste mundo. Queria que Jesus pegasse um atalho fácil. Mas o Senhor Jesus, antes de ir para o deserto,
no seu batismo no Rio Jordão, uma voz do céu veio dizendo: este é meu filho amado, em quem tenho prazer. Então o Senhor Jesus ouviu a voz do Pai. Este é meu filho amado. Saiu dali do batismo fortalecido e foi levado pelo Espírito de Deus para o deserto. Jesus já sabia que ele era amado por Deus. E Satanás foi envergonhado e confundido. E no final da tentação de Jesus, vieram os anjos e o serviram. Trouxeram alimento para o Senhor Jesus. Então é assim, meu irmão, minha irmã. Não tente achar um caminho fácil. Não tente achar uma porta larga, achando que você vai para o céu e não vai. Para nós entrarmos no céu, temos direito à vida eterna, meus irmãos. Temos que renunciar o pecado. Temos que renunciar os prazeres deste mundo. Não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Se vós amardes o mundo e as coisas que no mundo há, o amor do Pai não permanece. E Tiago diz que aquele que ama o mundo constitui-se inimigo de Deus. Não podeis servir a dois senhores. Não podeis servir às riquezas e a Deus. Então o Evangelho é renúncia. E o Senhor Jesus diz que aquele que sobe por outra parte é ladrão e salteador. E os ladrões não entram no reino de Deus. Então a gente querer entrar um caminho mais largo, o Senhor Jesus chama de ladrão. Tentar ir para o céu, um caminho mais largo, ou seja, fazendo tudo o que o mundo oferece. Vivendo no pecado. Essa aqui é a outra parte. Sobe por outra parte. Essa outra parte ele nem quis citar. Referindo-se a viver nos deleites deste mundo. Viver no deleite, nas riquezas, no dinheiro, na luxúria, no pecado, na impureza, é outra parte. Achando que vai para o céu e a sua alma está encaminhando para outro lugar, para baixo. Então o Senhor Jesus quer que você entre nessa porta, no curral das ovelhas. As ovelhas se submetem à voz do seu pastor. Deus quer que você entre nessa porta que é estreita. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Então ali já está o Senhor Jesus, como pastor para nos guiar. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. Então o Senhor Jesus chama as suas ovelhas, e as traz para fora. Ele passa a conduzir as ovelhas. É Ele que passa a nos conduzir. É Ele que nos guia às águas tranquilas. É Ele que refrigera as nossas almas, porque estamos no aprisco do Senhor. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas. Quando o povo de Israel passou no meio do mar, Deus ia adiante do povo de Israel e os guardava. Deus à frente guardando o seu povo, e atrás os anjos guardando o povo de Israel, e Deus à frente. E passaram no meio do mar vermelho, a seco. Passaram naquele mar, e Deus guiando o seu povo Israel. Assim o Senhor Jesus faz conosco. Ele vai adiante de nós e endireita os nossos caminhos tortuosos. Ele passa a ir à frente das ovelhas. Ele passa a ir à frente na nossa vida, nos conduzindo, nos guiando neste mundo de trevas. É o Senhor Jesus. E as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Você passa a conhecer a voz de Deus. Você sabe que é a voz do Espírito Santo falando contigo, porque a voz de Deus, meus irmãos, ela não traz dúvida. É uma voz certeza. É manso. Jesus é manso e suave. E a sua voz nos conduz. Ele diz: vá por aqui. Você vai ouvir esta voz. É por aqui. A palavra de Deus começa a vir à tua mente. Quando você vê um grupo de pessoas estranhas na calçada, a palavra de Deus diz no seu coração, porque você já leu as Escrituras: ó prudente, vê o mal e esconde,
mas o simples se dá por seguro e sofre o dano. Então você vê que aquele lugar é mau. Você vê que há pessoas más ali que querem te fazer o mal, então você desvia daquele lugar. Você não vai por aquele caminho, você vai por um caminho mais seguro. Então é o Espírito de Deus, é o Espírito de Cristo Jesus que está te conduzindo, que nos conduz aqui nesta terra. Ele nos orienta, Ele nos alerta. Se você for fazer alguma coisa e você não tiver a paz de Deus, que é o árbitro em nosso coração, não faça. Se você tiver dúvida, não faça. Porque quando vamos fazer alguma coisa, oramos antes, a paz de Deus, ela é o árbitro, é ela que nos dá a direção. Então temos que ter a paz no nosso coração. Esse é o discernimento, é ter a paz no nosso coração. Aí sim faremos aquilo que nós apresentamos a Deus em oração. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Então ele nos prepara pela sua palavra. Ele nos prepara. E a gente sabe que a voz do estranho é aquela voz do adversário, do diabo, que vem soprando na mente. Mas a gente apaga com o escudo da fé. Porque a gente sabe que a voz do inimigo, ela traz tormento. Ela traz coisas ruins. Então a gente consegue discernir a voz de Deus e a voz do maligno. E sabemos que as coisas de Deus, elas nos levam à santificação. Quando você receber um dardo, uma seta, para você fazer alguma coisa que você sabe que é errado, uma coisa duvidosa, uma seta de dúvidas, saiba que isso são setas malignas, não são de Deus. Mas a voz do Senhor Jesus, ela nos traz a certeza e nos traz a paz. Então ele diz aqui que de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Então aqui ele está explicando que ele é a porta das ovelhas. Jesus é a porta. Ele é o caminho que leva à vida. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Então todos que vieram antes do Senhor Jesus Cristo são ladrões e salteadores. Ou seja, a salvação ela só em Cristo Jesus. Somente o Senhor Jesus pode dar a vida, mais ninguém. Há 2015 anos atrás, o Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia. Ele morreu, mas ressuscitou, pagou o preço, dando a sua vida por nós, por muitos. Então não existe outro caminho. Só o Senhor Jesus pode salvar. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E aqui diz mais: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará e sairá e achará pastagens. Então o Senhor Jesus nos promete nos conduzir à eternidade e também suprir as nossas necessidades neste mundo. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então o ladrão pode se referir também ao diabo, que ele só veio para matar, roubar e destruir. Ele quer roubar a tua coroa. Por isso diz a Escritura: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então o inimigo ele só quer roubar. Ele quer roubar as nossas, os bens que Deus tem para nos oferecer, para nos dar neste mundo. Ele quer roubar a nossa alma. Ele quer roubar tudo aquilo que Deus nos deu. Ele sentia inveja de Jó, porque Deus cercava Jó com bens, guardava Jó, sua família. Então ele sentia inveja de Jó. Então o maligno ele quer fazer o quê? Ele quer roubar. Ele quer matar os teus sonhos. Ele quer destruir, só faz o mal. Satanás não faz nada de bom. Mata, rouba e destrói.
Ele só quer fazer o mal porque ele tem inveja da criação de Deus, porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E para ele já não resta mais salvação, está condenado. Então ele quer matar, roubar e destruir. Mas o Senhor Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Esta abundância se refere à eternidade. Se refere à vida eterna, porque esta vida aqui é passageira. Ele veio para que nós tenhamos vida. Nós éramos mortos, estávamos mortos e vivíamos no pecado. Estávamos mortos no pecado, sem vida, como um tronco seco, sem esperança. Mas o Senhor Jesus nos iluminou, nos tirou das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Deus nos vivificou pelo seu Filho Jesus Cristo, nos deu vida novamente, esta esperança que está em nós. Um dia ele vai voltar entre as nuvens dos céus, com poder e grande glória, e vai enviar os seus anjos nos 4 cantos da terra, e vai vir nos levar para a eternidade, para morarmos na Nova Jerusalém. Então ele despertou nós do sono. Ele nos deu vida de verdade, porque estávamos mortos. Ele veio para nos dar vida, e vida com abundância. Louvado seja o Senhor Jesus. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Foi o que o Senhor Jesus fez. Mas o mercenário e o que não é pastor, e de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa. Infelizmente, o mercenário. Infelizmente, existe muitos por aí. Enganam as pessoas por dinheiro. Infelizmente. Mas o Senhor Jesus é a verdadeira vida. Ele é o verdadeiro Salvador, o verdadeiro pastor das ovelhas. Ele cuida de nós. Ele nos guarda de todo mal. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Você é conhecido por ele, meu irmão, minha irmã? Você ouve a voz do Senhor Jesus? Você tem tido relacionamento com ele, comunhão com ele? Tem tido a vida de oração? Se você tem vida de oração, se você fala constantemente com ele, você pode ter certeza que você é conhecido e conhecida dele. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Foi Cristo que deu a sua vida por nós. Cristo, a cruz do Calvário, há 2015 anos atrás. Ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Jesus estava falando para os judeus. Quando ele diz que ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco, ele está dizendo a respeito dos gentios, que não faziam parte dos judeus, que não faziam parte do judaísmo. Eu, gentil, e tantas pessoas, tantas almas que são gentios. E o Senhor Jesus levantou o apóstolo Paulo para pregar para os gentios. Paulo, pregador dos gentios. Os gentios são essas ovelhas que não faziam parte do povo de Israel, que não eram judeus. Por isso ele diz que ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco, que não são judeus, mas são gentios. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Então um rebanho, o único rebanho, são as almas que vieram e entregaram suas vidas ao Senhor Jesus. Sejam gentios, sejam judeus, entregaram a sua vida ao Senhor Jesus. E esse é o único rebanho, é aquele que entrega a sua vida a Cristo Jesus. Aquele que é a ovelha do seu pasto, aquele que entrou pela porta do curral. Porque por isto o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. E foi o que Jesus fez.
Ele deu a sua vida e tomou de volta. E ressuscitou ao terceiro dia. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Tornou, pois, a haver divisão entre os judeus por causa destas palavras. E muitos deles diziam: tem demônio e está fora de si, porque o ouvis? Diziam outros: estas palavras não são de endemoniado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos aos cegos? O Senhor Jesus é a porta. Por isso digo mais uma vez nesse verso primeiro: na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Então, quando entramos pela porta do curral das ovelhas, passamos a ser ovelhas do Senhor Jesus. Entramos no reino de Deus que é invisível, e ali o Senhor vai nos conduzir. Ele vai tratar conosco, vai nos santificar pela sua palavra, vai nos convencer pelo teu Santo Espírito e vai trabalhar em nossos corações. Ele vai trabalhar em nossas vidas, porque estamos dentro do seu curral. E ali ele nos leva para fora. Depois de tratar conosco, ele abre a porta, ele é a porta, ele nos conduz para fora do curral. Já preparou as ovelhas? Tratou com as ovelhas. Ele trata com você, ele te prepara para você ir para o mundo, para você ir pregar o Evangelho. Aí você passa a pregar a palavra de Deus, você passa a ser direcionado pelo Espírito Santo do Senhor Jesus. Ele abre a porta para você sair, você já está preparado, já está com a sua lã, já limpa a sua lã, ou seja, está com as suas vestes santificada, purificado de todo pecado, preparado, como diz Davi. Então ensinarei aos transgressores a tua lei, porque depois que Davi foi preparado, depois que Davi foi perdoado por Deus, purificado no Salmo 51, aí ele diz: então ensinarei aos transgressores o teu caminho, a tua lei. Então primeiro o Senhor Jesus trata dentro do aprisco, ele trata dentro do curral, no reino invisível. Ele passa a nos limpar, ele limpa a lã das ovelhas, tirando os carrapichos, toda a imperfeição, toda a sujeira, deixando limpinho. Ele deixa nossas vestes brancas, limpo, santificados, tirando os nossos pecados, perdoando os nossos pecados. E depois ele abre a porta e diz: ide e pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Então ele passa a nos conduzir. Vá na casa daquela pessoa, fala da minha palavra. Vá naquela outra, vai lá num ponto de ônibus, ou dentro do carro, num trânsito, ou num hospital, num posto de saúde, em qualquer lugar. Abre a tua boca que eu te encherei, diz o Senhor. Ele passa a te guiar porque você está santificado, você já está santificada, preparados. Preparado está o teu coração, está cheio da palavra de Deus, está cheio do Espírito Santo de virtude, e ele passa a te conduzir, e ele abre a tua boca, você abre a tua boca e ele te enche. E você passa a anunciar o Evangelho do Reino de Deus, como ovelha do Senhor Jesus Cristo, sendo conduzida e conduzido por Ele aqui nesta terra. Você reconhece a voz do teu pastor que te diz: pregue a minha palavra para aquela pessoa, fala do meu amor que eu tenho por aquela vida, diga para aquela alma que eu a amo, e você passa a pregar a palavra de Deus, porque você entrou pela porta do curral das ovelhas, e você foi tratado e tratada por Ele, pelo sumo pastor Jesus Cristo. Ele limpou, te purificou, e disse: ide, vai lá, e prega a minha palavra, e faz a obra, e ore por aquele enfermo. E Deus passa a tratar conosco, a nos direcionar aqui neste mundo, a nos preparar, a capacitar-nos a pregar a sua santa palavra, a fazer a sua obra, a visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, a levar mantimento para aquela pessoa que está em necessidade, a fazer a obra de um evangelista e cumprir cabalmente o ministério. Ele nos prepara, Ele nos direciona, porque Ele é o nosso pastor, nada nos faltará. Ele passa a te conduzir, o teu coração passa a arder. Fala da minha palavra para aquela pessoa que está próxima de ti. Abre a tua boca e você passa a pregar a palavra de Deus.
e você sente o teu coração arder, porque você reconhece, você conhece a voz do teu pastor e é guiada e guiado por ele. É assim que o Senhor Jesus faz conosco. Nosso coração passa a arder, ele passa a nos conduzir, porque entramos pela porta estreita, entramos pela porta do curral das ovelhas, onde ele está ali dentro, nos conduzindo, nos preparando. É dentro da igreja. Deus nos prepara, ele envia a sua palavra, ele fala conosco e vai nos capacitando. Quando você está andando na rua, quando você está trabalhando, ele toca no teu coração. Fale com esta pessoa da minha palavra. Diga para esta pessoa que eu te amo, que eu amo esta alma e que eu tenho uma obra nesta vida. Porque você está preparado, meu irmão, minha irmã, para levar mantimento, o mantimento para aquela alma que está aflita, aquela pessoa que está levando um fardo pesado deste mundo e que não conhece o Senhor Jesus Cristo. Então você vai ter mantimento, você vai ter palavras de vida para levantar o caído, para levantar aquela que está caída, abatido, aquela pessoa que está sobrecarregada, que não vê saída na sua vida. E você é um representante de Cristo aqui nesta terra. Você é a ovelha do Senhor Jesus e vai levar mantimento para aquela alma. É assim que Deus quer que nós façamos. Levar mantimento para as almas atribuladas. Pregar a palavra de Deus. Fazer a obra do Senhor. Seja em toda parte. Seja no hospital. Seja num posto de gasolina. Em qualquer lugar. Deus vai tocar no teu coração. Vai tocar no meu coração. Vai tocar nos nossos corações. Para levar mantimento para estas almas que estão em aflição. E que ainda não conhecem Jesus. É assim que Deus trata conosco. Ele é o nosso pastor. Ele deu a vida por nós. Ele deu a vida pelas ovelhas. Ele nos amou primeiro. Ele entregou a sua vida por nós. Isaías diz, no capítulo 53, que Deus agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Mas ele foi como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, calado, como um cordeiro para o matadouro. Assim foi o Senhor Jesus. Ele deu a sua vida por nós, sendo nós ainda pecadores. Mas o Senhor nos amou primeiro. Louvado seja Deus. Louvado seja o teu nome, Pai. Tu és a nossa esperança, Senhor. A nossa alma tem sede de Ti, Senhor Jesus. Como uma terra seca, sedenta. Ó Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ó Senhor Jesus, nos conduza dentro deste passo, dentro deste curral. Senhor Jesus, perdoa as nossas transgressões, perdoa os nossos pecados que o Senhor levou sobre si, perdoa as nossas impurezas, as nossas falhas, defeitos, iniquidades que temos praticado diante de Ti, porque o Senhor é tão puro de olhos, Pai, que não pode suportar o mal. Tu és santo, Deus, 3 vezes santo, perfeito. Nós somos miseráveis, Pai, pecadores, porque habitamos neste corpo, Pai, enfermo pelo pecado. Estamos separados de Ti, Senhor, porque habitamos neste corpo ainda. Mas quando vier o que é perfeito, o que é em parte será aniquilado. Oh, profundidade da riqueza! Senhor Deus poderoso, guarda os nossos pés, para que não vacilem. Guarda nós, Pai. Faça de nós ovelhas do Teu aprisco, ovelhas do Teu curral, do Teu pasto. Não deixa nós tomarmos atalhos, Pai. Não deixa nós ir para o caminho largo, mas entrar por esta porta estreita de renúncia. Santo de Israel,
Guarda nós, Pai. Guarda estas almas que ouviram a Tua palavra, Senhor. Santifica cada um de nós, Pai Santo. Deus maravilhoso, Tu és o manancial da água viva. Tu és o Deus da vida, o dono da vida, o Deus que não tem prazer na iniquidade. Ó Deus de Israel, santo é o Teu nome, Senhor. Nós te amamos, Senhor, porque o Senhor nos amou primeiro. Pai santo e justo, guarda estas almas que ouviram a Tua palavra, Senhor. Perdoa os nossos pecados. Sara, Senhor, esses corações que estão atribulados. Senhor Deus, refrigera estas almas que são a coroa da criação do Senhor, que são feituras Tua, Pai. Lembra, Senhor, das promessas que fizeste a Abraão, Teu servo, que seriam como estrelas dos céus, como a areia do mar, como o pó da terra. Lembra, Senhor, quando fizeste Adão do pó da terra e soprou nele o seu fôlego de vida nas suas narinas e fez a mulher da sua costela. Fez Adão e Eva. Lembra da Tua criação, Senhor. Lembra-te, Senhor Deus, que nós somos carne, que nós somos como torrões de pó desta terra. Mas o Senhor é eterno, Deus santo e eterno. Guarda nós, Pai. Guarda nós de pecar na Tua presença. Santifica as nossas mentes. Limpa os nossos corações. Guarda nós da soberba. Guarda nós de pecar na Tua presença. Ó Santo Deus, bendito é Teu nome para sempre. Cura os enfermos, Pai. Os que estão doentes, sofrendo, Senhor. Estão padecendo com dor. E eu sei o que é padecer com dor, Pai. E o Senhor Jesus também sabe o que é padecer com dor. Porque Ele foi chicoteado, Pai. As Suas costas sangraram. Ó Deus, foi pregado as Suas mãos na cruz, foi pregado os Seus pés e puseram coroa de espinho na Sua cabeça. E depois, Senhor, sofreu muito naquela cruz. Padeceu, meu Pai, por nós, sendo nós ainda pecadores. Ó Deus, Tu que suportaste tanto sofrimento, Senhor Jesus, e sabe o que é padecer, e sabe o que é sofrer na carne. Tu que experimentou a carne, Senhor Jesus, que o Senhor mesmo criou. Ó Deus eterno, cura esta pessoa que está enferma, Pai. Cura esta alma que está doente, Senhor, que sofre, meu Pai, com dor. Não é fácil sentir a dor, Pai. Ó Deus, coloca o bálsamo nesta ferida, nesta enfermidade. Ó Deus Santo, cura esta pessoa que está doente. Cura, Pai. Cura por Tua misericórdia. Ó Deus, ouve esta oração. Ouve a oração desta pessoa que chora, Pai, que clama, que sente a dor, que está desesperado, desesperada, que sofre, meu Pai. Ó Deus, dá um refrigério para estas almas. Cura, Senhor Deus. Liberta de todo mal. Guarda como a menina do Teu olho. Guarda como uma ovelha, a ovelha no Teu curral, Senhor. Ó Deus, santo é Teu nome. É o Senhor que abre as portas, Pai. É o Senhor que fecha as portas. Fecha a porta do pecado e abre a porta da santidade, da comunhão contigo, Pai. Ó Deus, nos faça um contigo, por amor do Teu santo nome. Guarda estas almas em Teu nome, Senhor. Receba esta oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Quanto anseio encontrar Jesus, quanto anelo ouvir a Sua voz, quando enfim a redenção chegar, com ternura vou lhe perguntar: que feridas são estas nas Tuas mãos? Que feridas são estas nos pés? São feridas com que fui ferido em casa de
amigos meus, que feridas são estas nas tuas mãos, que feridas são estas nos pés, são feridas com que fui ferido, por te amar até o fim. Quanta dor causei ao meu Jesus, sofrimento amargo lá na cruz, dessa história, desse amor sem par, não me cansarei de perguntar: que feridas são estas nas tuas mãos, que feridas são estas nos pés, são feridas com que fui ferido em casa de amigos meus. Que feridas são estas nas tuas mãos, que feridas são estas nos pés, são feridas com que fui ferido, por te amar.